cheia de conversas de Deus. É Raiz Santana Nascimento. Na certeza que você vai estar vendo os versículos que eu cito aqui, não é? Porque vendo os versículos, ouvindo os versículos, copiando os versículos, você não terá dúvida que as conversas realmente são de Deus. Agora, se você ficar só prestando atenção no que eu comento, que é válido também, mas a comprovação de que meus comentários estão legais é de acordo com como você lê cada versículo que você está ouvindo aqui. E nesta hora eu quero continuar com o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 19, que diz assim: Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Estou no capítulo 10 de Mateus, li o versículo 19 e agora vou ler o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Só devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mas temer aquele que mata o corpo e não pode matar a alma? Por que esse temor? Se nós não somos eternos aqui nesse corpo, vamos ter que passar pela morte. Então, que tem que passar pela morte, feliz daquele que passa pela morte, porque falou das grandezas de Deus. Vamos ficar com o versículo 19 de Mateus 10 e o versículo 28 de Mateus 10. Você pode completar se quiser, ler até o versículo 33, mas eu vou deixar somente em Mateus 10, 19, versículo 28. 19 e 28 são os versículos. Bem, queridos, aqui nós estamos ainda continuando o que falamos no vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos de Mateus 10, 1, que fala que o Senhor declara que Ele cura toda doença e toda enfermidade. Enviou os discípulos para estarem de casa em casa. Eles não iam cheios de anéis, cheios de joias, nada disso. Não é pecado se usar anel, não é pecado se usar joias. Agora depende se você realmente é capaz de renunciar às joias para entrar em determinados lugares. Você pode estar cheio de anéis, cheio de joias, Deus lhe prosperou, sem problema. Agora você pode entrar numa invasão, cheio de anéis, entrar nos alagados, como no tempo de 50 anos atrás, eu entrava em casas em cima da maré, onde os ratos estavam passeando, para falar de Jesus. Você vai entrar cheio de anéis? Você vai entrar cheio de anéis em bairros, como eu já passei, onde as casas caem dos pedaços, telhados para cair em cima das pessoas, cheio de anéis? Então, se controle. Se você tiver uma sabedoria maior ainda, você vai fazer o seguinte: renunciar a esses anéis de uma vez por todas, essas joias todas, fazer um investimento, trocar isso tudo por cesta básica para o pobre que você vai visitar, falar de Jesus com alguém com fome. Somente falar, queridos, é uma ignorância espiritual. Você acha que alguém vai assimilar a palavra com fome? São os seres humanos, sentindo dores, doentes. Você acha que vai? Então é necessário que a gente, claro, que eles vão ouvir se você trouxer um recurso para o corpo, para o espírito e para o corpo também. Você fala do principal, que é o perdão dos pecados, e também fala dos recursos que você vai usar para levar essa pessoa ao médico, ou você orar, se você está com essa fé suficiente, levar a pessoa também a ter essa fé para ser curada ali direto, sem precisar de médico. Mas se ela não tiver na fé que é a sua, se não conseguir ter os recursos financeiros para levá-las ao médico, uma série de coisas que as pessoas que estão lá, naqueles bairros marginalizados, estão sofrendo
que vai depender, talvez, da venda dos seus anéis, da renúncia das suas joias, dos seus vestidos caros. Quando o Senhor recomendou aqui, Ele mandou que fosse simples, sem nada. Ele disse que digno é o obreiro do seu salário. Se você ler o capítulo 10 todo, você vai encontrar isso. Eu só li hoje, estou lendo agora, só o versículo 19 do capítulo 10 de Mateus e o versículo 28. Mas se você ler todo, você vai entender como é o processo daquele que vai de casa em casa. Como é que ele vai. E é por isso que nós não queremos ir. Não queremos renunciar a nós mesmos e carregar a cruz. Você não pode ir de casa em casa do jeito que você anda. Aquele salto que não tem mais altura. Não pode. É algum pecado no salto? Não. Mas você não vai sair de casa em casa de salto. E aí é mais uma renúncia. Bem, mas antes de tudo tem que renunciar os pecados. Viver para Jesus, para poder levar outras vidas a viver com Jesus. É preciso que a gente, antes de tudo, renuncie o pecado. Não somente anéis, não somente as joias para estar investindo na vida do povo, mas antes de tudo, renunciar o pecado que vive batendo a porta a cada momento. Você vê que o apóstolo Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então o pecado vive batendo em nossa casa, em nossa porta. Temos que renunciar. Ninguém pode saber pregar o evangelho em uma vidinha qualquer. Tem que renunciar ao pecado. Tem que abandonar tudo que não presta para viver pregando o evangelho com autoridade. Jesus pregou o evangelho com autoridade e ele não pecou em nada. E nós que queremos viver na dependência do Espírito Santo também não vamos viver pecando. A nossa diferença para Jesus é que Jesus nem o pecado original teve. Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Então, além de ele não ter pecado durante a sua vida aqui, ainda não veio com a semente do pecado nele. Ele não teve pecado nem original, nem pecado nenhum. E nós podemos ver sem pecar, porém, a nossa essência é outra. Nós já trazemos dentro de nós a semente do pecado, que nós renunciamos essa semente quando aceitamos a Jesus. E aí é só vitória, é só levar outras pessoas a Jesus também. Eu fico assim admirada como é que uma pessoa que recebe uma tamanha graça dessa tem condição de ficar em frente de um televisor só assistindo. E as almas do lado direito, a vizinhança, direito indo para o inferno, da esquerda indo para o inferno, e a gente só de boa, porque a gente já tem Jesus, então a gente não assiste novela, a gente só assiste a programação evangélica. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, disse o apóstolo Paulo. Não convém que mesmo que não é novela, mesmo que seja programação gospel, que você fique deixando as almas ir para o inferno enquanto você está se enchendo como um mar morto o tempo todo, só recebendo sem dar. E Jesus prova isso aqui. Ele já começa mandando os discípulos despejar do que eles recebem. Levar o evangelho às ovelhas perdidas de Israel. E hoje nós estamos vendo a terra agonizando. Você não está percebendo não que a terra está agonizando? Não precisa ser um físico, um cientista para descobrir isso. Todos nós somos dotados de inteligência que Deus nos deu. Não está dando para ver que a terra está agonizando. E você ainda tem tempo de ficar se abanando no frente do sofá, vendo que o planeta Terra está se dissolvendo, que o calor está tomando conta dele, e é desse jeito que vai terminar, não é? Você já sabe, não é? Você já leu 2 Pedro 3, capítulo 3, você já viu ele falando que os elementos se desfarão e o fogo tomará conta de todo o universo, o fogo, já viu Pedro falando sobre isso? Ou você também não acredita que Pedro era um servo de Deus e está registrado na Bíblia porque foi capacitado para isso? Então você não está vendo, não está percebendo não, ainda está tendo esse conforto, está se abanando, um televisor não sei quantas polegadas, e você se abanando na frente dele, crente abafando porque está assistindo um programa evangélico. Meu Deus, vamos deixar de ser religiosos e viver a palavra. Leia Mateus 10, eu só li aqui um pouquinho só, e você pode ler o capítulo inteiro e ver o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos. E por favor, em nome de Jesus, leia tantas vezes for preciso, mas não pare de ler enquanto não se converter.
Eu quero ler todos os dias, toda hora, porque eu preciso me converter, eu preciso deixar o comodismo, eu preciso evangelizar, eu preciso de casa em casa, eu preciso ir nos bairros marginalizados, eu preciso estar dentro desses bairros levando a palavra, porque Jesus Cristo veio para o que se havia perdido, e Ele disse que nós temos que andar como Ele andou, atrás das almas perdidas. E aqui diz as consequências de nós, que vai ser sobre nossas vidas, pode acontecer isso. No versículo 19 de Mateus 10 diz: quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, o que haveis de fazer, de falar. Quando nos entregarem nas cadeias, quando nos colocarem como, nos torturarem, fizerem as perversidades que têm que fazer conosco, os filhos de Deus, que aí não fique preocupado com a nossa defesa, porque quem vai nos defender é o Espírito Santo. Quem vai falar é Ele, porque é Ele que está falando quando nós estamos de casa em casa, quando nós estamos fazendo nossas células, quando nós estamos nos bairros falando, é Ele que está falando, Ele mesmo vai continuar a obra. Assim como Ele vai nos usar para salvar vidas, também Ele vai nos usar para a nossa defesa. E se permitir, como permitiu com João Batista, foi permitido tirar o pescoço dele. Deus sabe porque Ele é soberano. Ele não podia defender João? Podia trazer a palavra na boca de João, usar João, o Espírito Santo, e convencer aquele Herodes para que ele não viesse matá-lo. Mas Deus não quis. Deus permitiu que fosse assim. Os filhos de Deus não tem problema de perder um corpo físico, porque o mais importante é que nós vamos estar com Jesus. Isso aqui se acaba, mas o nosso espírito recriado vai estar com o Senhor. Então isso é o mais importante. E você tem medo, você vai falar a verdade? Tudo só depende disso, você vai falar a verdade? A verdade não quer dizer somente como você fala aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é no seu dia a dia também, no que você fala de você ou que fala de alguém, tem que ser a verdade. Se é a verdade, você não tem nada que temer. Você vai falar o que é a verdade, porque a verdade não vai de maneira nenhuma nos tirar da presença de Deus. Você não pode mentir com as pessoas. Se você estiver mentindo, aí é outra conversa, porque Deus não está nesse negócio de mentira. Nosso Deus diz que o pai da mentira é o diabo, e ele não é o pai da mentira. Ele é o pai da verdade. Então a gente tem que falar a verdade. Se é necessário falar de alguém, que seja a verdade. Se é necessário falar de você mesma, que seja a verdade. No Evangelho é necessário que a gente fale situações como testemunhos que nós precisamos dar daquilo que Deus faz em nossas vidas. Se nisso que você está falando é verdadeiro, então pronto. Vão te botar na cadeia, vão fazer uma opção de coisa com você, mas você não vai se incomodar, porque o seu espírito está consciente de que você falou a verdade, então pronto, não recue. É a verdade que prevalece. Ah, mas João falou a verdade e morreu, mas morreu o corpo físico. Mas João hoje está com o Senhor lá nos céus. Está com o Senhor. Ele não está no inferno. Isso que interessa é andar com Jesus e viver com Ele na eternidade. Então continue falando a verdade, porque vai acontecer isso que está escrito aqui, com os filhos de Deus, que vão ser presos. Estou lendo Mateus capítulo 10, versículo 19. O Senhor já nos prevenindo que quando estiverem nos prendendo, querendo nos matar, qualquer mal contra nós, que a gente não se preocupe, porque o Espírito Santo é quem vai falar. Só o Espírito Santo. E quando Deus quer permitir, o Espírito Santo vai apenas falar e vai permitir que aconteçam as coisas. Jesus Cristo ficou ali na dele, não é? O Espírito Santo dirigindo ele o tempo todo. E tinha que morrer, tinha que passar pela cruz, mesmo ele procedendo corretamente, mas arranjaram motivo para matá-lo. E não vai ser diferente com o nosso Filho de Deus. Se a gente vai morrer por causa de que estava mentindo, aí não é de Deus isso não. Mas a gente morrer porque estava falando a verdade, é de Deus, não se preocupe, porque o que interessa é que nós estejamos cumprindo o propósito do Senhor, fazendo o id dele, o id. Vai haver sempre em nossas vidas alguma falta de sabedoria, porque nem todo dia, nem toda hora a gente está pedindo. Deus mandou pedir todo dia e toda hora.
Diz, peça que eu não lanço no rosto. Pode pedir. E com essa palavra peça que eu não lanço no rosto, ele está dizendo, peça por segundo, peça a todo momento. Então nós, filhos de Deus, temos falhado por falta de sabedoria, mas mesmo assim, o nosso corpo pode morrer, mas o nosso espírito estará com o Senhor, porque o nosso Deus sabe muito bem que nós só faltamos a sabedoria, mas a nossa intenção era falar aquilo que o Senhor fosse glorificado. Falta sabedoria às vezes. Quem sabe se João não teve falta de sabedoria na maneira que se comunicou em relação ao rei, não é? Que é certo que ali foi permitido. Pode ter tido falta de sabedoria, mas João não perdeu de estar com o Senhor, porque faltou sabedoria na maneira que falou. Se é que faltou, só simplesmente perdeu a vida, mas não perdeu a vida eterna, porque Deus sabia a intenção de João, era não deixar ninguém sem conhecer a verdade. Disse a verdade e acabou. Falou a verdade e pronto. João não está se preocupando, mas você falou, ele falou, eu sei que poderia, Senhor, como é que eu vou falar, como é que eu vou dizer essa situação? Ele podia ter perguntado, com certeza Deus aqui não errou em nada, se ele foi permitido morrer porque era necessário, porém, ele falou a verdade, ele disse que o rei estava fazendo coisa errada, e estava com a mulher do seu irmão, acabou, estava com a mulher do seu irmão, agora quer dizer, que falava, João ia falar do pecado de todos, classe média, classe pobreza e tudo, e não ia falar do doutorzão lá, do rei, do tal, da autoridade tal, se ele estava errado também. Se o João falhou em ter dito de uma maneira que não foi correta, da maneira como falou, mas pior seria se ele fizesse acepção de pessoas. Falasse, chamasse aquele povo todo que estava cercando ele de raça de víboras, e na hora do rei lá, do doutozão, do chefão, dizer, cala a boca. Isso aí ele estaria com 2 pesos e 2 medidas, isso aí é que não ia ser aceito de jeito nenhum, porque o nosso Deus diz que nós não devemos ter 2 pesos e 2 medidas, o nosso julgamento tem que ser fiel. Se eu falei do pobre, falo do rico. Falar de qualquer um que seja com a verdade. Então João falou a verdade e acabou. Perdeu a vida, perdeu, mas está com o Senhor, porque ele falou a verdade. Até a maneira que falou, se não foi legal, mas ele falou a verdade. Você pode falar a verdade com grosseria e ser morta porque falou com grosseria, mas você falou a verdade, por isso está garantida a sua vida com o Senhor, porque Jesus é o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Você garante a sua vida com ele quando você fala a verdade. Está vivendo com ele, então você fala a verdade. Pode ter falado a verdade de uma maneira grosseira, e ser morta porque falou de uma maneira grosseira, mas falou a verdade. Não vai ter de maneira nenhuma problema de estar com o Senhor na eternidade porque falou a verdade. Ele é a verdade. Se o Senhor Jesus disse raça de víboras, se João falou raça de víboras, estava falando a verdade, eles eram raça de víboras mesmo. Se alguém achou que ele devia falar com carinho, racinha de víborazinhas, ou se alguém achou ruim porque disse raça de víboras, não interessa, eles falaram a verdade. Jesus está à destra do Pai porque é a verdade, falou a verdade. João está com Deus também porque falou a verdade. Jesus é a verdade, e todos os filhos de Deus têm que falar a verdade. Não se incomode com que aqueles querem tirar a sua vida, porque se quer tirar a vida, tira somente o corpo físico, mas não vai tirar o direito de você estar com Deus lá nos céus. O Evangelho implica nisso. Você renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz. Cruz é isso. É você saber que está sujeito à morte, sujeito à prisão, sujeito a um monte de coisas aqui nessa terra de ruim, porque falou a verdade. Fale a verdade, simplesmente. Racinha de víborazinha, tanto faz, racinha de víborazinhas ou raça de víboras. É a verdade? Então pronto, está resolvido. E aqui em Mateus 10, 19 está dizendo que fique preparado, porque todos nós que falamos a verdade, que vivemos a verdade, vamos sofrer. E aí é com Deus. Ele disse que o Espírito Santo fala por nós. Deixa com Deus. Alguns serão como João, Deus vai permitir a morte, e outros passarão,
pelos julgamentos da terra, e serão soltos, e outros serão mortos mesmo. Mas vamos falar a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mateus nos deixa bem claro isso, que seremos sofredores por conta disso, de falarmos a verdade. Mas não se preocupe o que vai acontecer. Deixa isso com o Espírito Santo. Mateus 10, versículo 19. E o 28, versículo 28, que eu li também. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, mais um reforço. Está temendo o quê? As pessoas que estão te condenando por você falar a verdade, elas podem fazer mal ao seu corpo, mas não pode tirar você da presença de Deus. Toda vez que você estiver fazendo a verdade, não temas. Ah, mas falou a verdade da autoridade. Mas foi a verdade? Falou daquele jeito grosseiro, mas foi a verdade? Falou da maneira inadequada, não era o momento, mas foi a verdade? O foco é a verdade. As consequências é com Deus e a gente, porque Deus tem a medida para cada maneira. Se você falou de uma maneira sábia, é uma medida. Se você falou de uma maneira desordenada, é outra medida. Mas o importante é que, sendo a verdade, você não vai deixar de ter a vida eterna com Deus lá nos céus. Da maneira que fala, tem as consequências. Mas não vai deixar de ter a vida com Deus nos céus. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não falei do jeito que eu deveria ter falado, mas não foi verdade? A verdade não pode voltar atrás, não pode deixar, de jeito nenhum. Foi a verdade, a palavra já saiu no ar, foi a verdade. Ah, deveria ser com jeitinho, com muito carinho, mas foi a verdade. Você vai saber a consequência de não ter falado com carinho, mas foi a verdade. Você vai continuar como filho de Deus, você vai estar com Ele nos céus, mesmo sofrendo a consequência de não ter falado com carinho, com denguinho. Quem sabe João, né? Porque não falou com carinho com o rei, né? Com o faraó lá, com o Herodes, sei lá quem. Aquela pessoa que teve autoridade sobre ele, não falou com carinho, o resultado, a cabecinha foi cortada. Mas ele falou a verdade. Quem é que vai ter a ousadia de dizer que João não está com o Senhor, quando Jesus Cristo fez todos os elogios para ele? Quem é que vai ter essa ousadia de dizer, ele foi para o inferno porque ele falou contra a autoridade, do jeito dele, como ele bem quis? Quem vai ter essa ousadia? É se Jesus, durante sua trajetória na terra, falou bem de João, elogiou João. Então, querido, se Jesus estiver do seu lado, não importa qual foi o seu final, o importante é que você vai estar com Ele. O importante é isso. Vamos perder o medo de pregar o Evangelho, porque na pregação do Evangelho está o cumprimento do que Jesus Cristo mandou fazer. E Ele disse que é para fazer, quem faz o que Ele manda é amigo dEle. Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então não tenha temor de falar o Evangelho, de falar com autoridade, de falar de tudo que é necessário falar, que venha glorificar o nome do Senhor. Você tem que salvar alguma família? Tem alguma família que vai ser salva através do seu testemunho, então dê. Mas o testemunho é muito terrível, mas dê o testemunho. Porque tenha certeza que se uma família for salva através do seu testemunho e você estiver sendo condenada por causa desse testemunho, valeu a pena. Porque quando uma pessoa se salva, tem festa nos céus, imagine uma família inteira ser restaurada por causa de um testemunho seu. Ah, mas teve uma porção de família que ficou impactada, ficou envergonhada, né? Que testemunho horrível é esse? Mas uma família precisava, tenha certeza. Se uma precisou e uma foi salva, valeu a pena. Tem festa nos céus por uma alma, imagina uma família inteira ser salva. Então não se recuse, não recue quando você falar a verdade. É a verdade? Você levantou algum falso com alguém? Porque está escrito nos mandamentos, não estará fazendo falso testemunho. Então, se não teve falso testemunho, foi a verdade. Você vai sofrer as dores daqueles que não gostaram da verdade. Vai sofrer as perseguições do que não gostaram da verdade. Mas a Bíblia já deixou escrito para nós que é assim mesmo. Mateus 10, 19. Mateus 10, 28. O Evangelho implica nisso. Carregar uma cruz. Evangelho sem cruz não existe. Esse evangelho que a Lisa
que deixa tudo escondido, tudo camuflado, não se fala nada, muito bonzinho isso, né? Não se confessa pecados, fica muito lindo isso. O evangelho que você simplesmente fica com seus pecadinhos guardados. Deus já me perdoou, mas Deus perdoou, mas o Satanás está mostrando para todo mundo como é sua vida. E você fala para que tape a boca do diabo. Você fala para que ele saiba, não, ela já confessou, está confessado diante de Deus, está confessado diante dos homens, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele pode até ter a permissão de tirar a sua vida, mas o Senhor estará com você na eternidade, porque você falou a verdade. Fala a verdade, queridos. Eu estou com problema, conseguir, o meu marido e eu estamos com problema na família, porque o meu marido, ele matou alguém. Deus já perdoou, mas aconteceu isso. Estou dando um exemplo, viu? O marido de fulana matou alguém e ela está com medo de falar a verdade, de dizer que estão ali porque Deus é misericordioso, porque Deus perdoou o pecado do marido, porque Deus agora mudou a história. Aí ela esconde, não diz, não, eu não vou poder falar isso. Aí outras vidas que tiveram o mesmo problema, vai estar naquela vida de camuflagem, de pecado escondido, sem consertar o que está errado, sem procurar dar lugar ao Espírito Santo, porque não teve alguém corajoso para dizer, olha, teu marido matou alguém, mas Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, ele perdoa todos os pecados. Não é somente quem tem um pecadinho, nem pecadão, para Deus qualquer pecado é pecado. Ele perdoou o ladrão que estava na cruz, que se arrependeu, ele perdoou o seu marido também. Vá viver sem culpa, vão viver para pregar o evangelho. Quando Satanás quiser lhe afrontar, você diz, meus pecados estão confessados, não tenho nada escondido diante de Deus nem dos homens, portanto eu tenho ousadia para pregar o evangelho. Agora fica aí com o seu pecado escondido. Ah, meu marido, nunca vou falar isso. Que hoje eu e meu marido somos servos de Deus, estamos vivendo uma vida maravilhosa, e não vou falar que foi a misericórdia de Deus que fez isso. Porque eu nunca vou falar que meu marido fez isso, porque as pessoas vão ficar sabendo, e aí não, as pessoas vão ficar sabendo da misericórdia de Deus na sua vida, que seu marido fez isso de errado, mas que Deus perdoou, e hoje você tem uma casa restaurada, a sua família restaurada, e aí outros que estiveram na mesma situação, que cometeram crimes esse ou aquele, vão acreditar que Jesus Cristo, ele perdoa todo o pecado, a misericórdia dele se renova a cada manhã, e essa família que ficou conhecendo seu testemunho, vai também se renovar, vai criar coragem de pregar o evangelho,